Eu quero agora falar com você acerca de 10 conselhos para você cumprir o seu chamado. 10 conselhos para você cumprir o seu chamado. Abram comigo, por gentileza, Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15 e 16. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15 e também o 16, diz assim a palavra de Deus. Ficou no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Bom, Neemias, ele é o copeiro do rei. O copeiro do rei, mas não é apenas o copeiro do rei, ele é o copeiro de um rei dos reis. É o copeiro de um imperador, um rei, que é tão forte e tão poderoso que ele tem cerca de 20 províncias debaixo da autoridade dele. Ou seja, através do seu exército, ele foi conquistando terras e terras e terras e nações para ele. E Neemias, ele serve como copeiro desse rei. Para ser copeiro de um rei, nesse naipe, nesse nível, tem que ser um cara de muita confiança. E Neemias, ele conseguiu conquistar a confiança desse rei, mesmo sendo um escravo. Porque Neemias não faz parte da nação da Pérsia. Neemias faz parte da nação de Israel. Ele faz parte do povo judeu. E o povo judeu estava tão em pecado que Deus permitiu que fosse invadido. Na primeira invasão, eles trocam o rei e colocam impostos em cima daquela nação para eles pagarem os impostos à nação dominante. Na segunda invasão, que houve uma rebeldia daquele rei, daquele governante, eles vêm e causam uma destruição. E durante essas rebeldias, que foram cerca de 4 vezes que Israel foi invadida, eles pegaram até coisas relacionadas ao templo, ouro, prata, utensílios consagrados a Deus, eles pegaram e levaram de lá. E eles também levaram jovens. Você vai ver que Neemias, ele é contemporâneo de Esdras, ele é contemporâneo de Daniel, ele é contemporâneo de Sadraque, Mesaque, Abidnego, ele é contemporâneo de Ezequiel. Se você ler a Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto Ezequiel está profetizando aqui, né? Enquanto Jeremias está profetizando aqui, também Daniel está vivendo coisas sobrenaturais lá naquele reino. Então, Neemias, ele está ali num cargo de confiança, mas ele quer saber notícias acerca da sua terra. E quando o seu irmão chega, ele chama e ele quer saber como é que está a minha terra, como é que está a minha terra natal, a terra onde os meus pais foram sepultados. E a notícia é ruim, a notícia é triste, porque os muros estão queimados, os muros estão derrubados, a nação está em humilhação. E o irmão ainda diz que as nações do lado, o povo do lado ainda zombam deles, zombam, humilham. Então Neemias, ele senta e ele chora e ele lamenta por dias, assim diz a palavra de Deus. O versículo 4, você vai ler, eu te impulsiono a ler o livro de Neemias todos, é uma leitura boa. Chega uma parte que fala das famílias, só essa parte que é um pouco cansativa, mas é lindo. Por quê? Porque está falando que cada família ficou responsável para reconstruir uma parte do muro, e vai falando o nome das famílias.
Então, Neemias é um livro lindo para você ler, e um livro que você vai desenvolver muita liderança. Um exemplo de líder é Neemias, e esse texto é pregado em muitas reuniões de liderança para inspirar homens e mulheres a serem melhores líderes. Neemias, capítulo 1, versículo 4, ele senta e ele começa a chorar e ele se lamenta. Mas no mesmo versículo, ele não termina da mesma maneira que ele reagiu à notícia. Ele reagiu de uma forma humana. Por quê? Porque nós temos sentimentos. E quando a notícia ruim chega, nós ficamos tristes, nós ficamos frustrados, nós queremos bater, nós queremos, nos revoltar, nós fazemos questionamentos, e isso é normal. A questão toda é que nós não podemos permanecer dessa maneira. Precisa ter uma reação que ela vai ter tempo para acabar. Eu já chorei o suficiente, eu já lamentei o suficiente, eu lamentei por alguns dias. Então ele fala: eu orei ao Senhor e comecei a jejuar e me levantei. Porque aquilo que você passa não pode te abater, porque a sua reação não pode definir o seu destino, mas a sua ação que tem que definir o seu destino. Como você reage é como você está hoje, é o nível de maturidade, é o nível de controle de emoções que você tem hoje. E a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente quer desabafar, a gente quer jogar para fora, a gente se lamenta, e é normal. Mas essa reação, ela precisa ter tempo para terminar, e a gente falar assim: pronto, chega, agora eu vou continuar, agora eu vou orar, vou jejuar, vou procurar a direção de Deus, eu vou me levantar. Por quê? Porque Satanás quer que a gente fique triste, que a gente pare de servir, que a gente pare de vir à igreja, que a gente pare de nos relacionar. É isso que quer. Mas Neemias se levanta, e ele se levanta para servir ao rei. Ou seja, Satanás quer que nós paremos de servir ao nosso rei, trazendo notícias ruins. Mas a notícia ruim não é para te paralisar, por mais que você fique triste, frustrado e chateado. A notícia ruim é a ponto de te sensibilizar para você levantar e fazer parte da solução. Porque se Deus te mostrou, você é a resposta. Se Deus te sensibilizou, significa que Ele quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Não deixe as frustrações da vida fazer com que você pare de servir ao rei dos reis. Não deixe. Neemias, ele vai servir novamente o rei. E a Bíblia diz, você lê aí no primeiro capítulo, vai dizer: e por alguns dias eu lamentei. E enquanto eu estava servindo ao rei, 4 meses depois o rei percebeu. Ou seja, ele ficou triste. Aquele peso ainda estava com ele. Ele continuou orando, ele continuou jejuando, mas ele continuou fazendo o serviço dele com excelência. Por quê? Porque o rei precisava dele, o rei confiava nele, e era um cargo de altíssima confiança. Vocês lembram do atentado que teve aqui nos Estados Unidos, há alguns dias? Os homens, eles se jogaram em cima do candidato. Eles se jogavam. Eu falo de masculinidade, meu irmão, eu tenho 2 livros escritos para homens. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim: uau, os caras estão dispostos a dar a vida para aquele homem. Levou um tiro, daqui a pouco os homens, o cara baixou, e os homens assim, ó. Ou seja, eles se colocaram à frente para proteger aquele homem. Neemias, ele está nesse nível. Neemias, ele é o copeiro, ou seja, ele experimenta as bebidas e os sucos antes de ir para o rei. Por quê? Porque o rei não pode morrer envenenado. Porque não pode ter nada ali que vai fazer mal para o rei. Então, ele é responsável pela alimentação do rei, pelo vinho, pelas bebidas, e ele se coloca como um cargo de alta confiança para aquele homem. E ele continua servindo com excelência. E isso é tão forte, que o primeiro conselho que eu quero dar para você cumprir o seu chamado é: quem alcança a excelência é excelente em qualquer lugar. Quem alcança a excelência, se você é excelente em casa, você vai ser excelente em qualquer lugar, meu irmão.
Se você arruma a sua cama, se você joga o lixo para fora, se você não deixa a casa bagunçada, se você organiza os seus filhos, tem tempo de qualidade, se você lidera bem a sua casa, a Bíblia logo diz, aquele que não lidera, governa bem a sua casa, não serve para governar o reino de Deus. A Bíblia diz isso acerca de pastor. Então, se você governa bem a sua casa, você vai governar bem a sua empresa. Se você governa bem a sua empresa, você vai governar bem um GC, um pequeno grupo. É por isso que eu sempre falo, quem não se envolve, não se desenvolve. Porque quem se envolve vai desenvolver liderança a ponto de saber lidar com pessoas difíceis, a ponto de saber lidar com a própria fé, porque passa dificuldade e está liderando os outros, está liberando palavra para os outros, a ponto de aconselhar acerca de situações difíceis que você fala assim, isso eu tenho que pensar, isso eu tenho que orar, isso eu tenho que ir lá no meu pastor ou no meu supervisor, porque eu ainda não passei por essa experiência. Então, você vai crescendo, desenvolvendo liderança, e quem lidera GC, e quem lidera ministério, e quem inspira as pessoas, vai inspirar não apenas aqui, mas em qualquer outro lugar. É incrível porque a sua postura muda. É incrível porque a forma de você falar muda. Um dia eu estava numa padaria fazendo um seminário lá em BH. Eu saí do Rio, fui para BH, e eu estava fazendo biscoito. Pegava aquele saco de confeiteiro, fazendo biscoito de polvilho, estava assim. E o cara, era o primeiro dia de trabalho do cara. Eu não sei o que ele viu em mim, o meu jeito de falar, talvez a minha educação, não sei, eu não perguntei. Mas ele falou assim, você é irmãozinho, não é? Eu falei, hã? Irmãozinho? Como assim? Ele falou, irmão de igreja. Eu falei, sim, sou. Como é que você sabe? Por quê? Porque alguma coisa ele viu em mim, no meu comportamento. E deixa eu te falar, esse comportamento eu não aprendi no mundo. Esse comportamento eu não aprendi fazendo coisas que desagradam a Deus. Esse comportamento eu aprendi na igreja. Porque eu já tinha anos de igreja e parte da minha família me levava sempre da igreja na minha infância. Então ele viu algo que eu desenvolvi na igreja. Deixa eu te dizer, quando você é excelente em algo, as pessoas vão perceber a sua excelência e elas vão começar a te contratar, elas vão começar a querer fazer negócios contigo, elas vão te dar mais oportunidade de emprego, elas vão querer fechar negócios com você, elas vão enviar os clientes dela para você, porque ela está fechando empresa, alguma coisa ela vai fazer. Por quê? Porque ela vê que você é excelente em algo, então ela fala, se ele é excelente, se ela é excelente naquilo, com certeza ela vai cuidar bem dessa área na minha igreja, na minha empresa e em qualquer lugar que eu colocar ela. É por isso, meu irmão, você olha para um cara e você olha para como ele lidera a família dele. Se você perguntar, talvez você vai contratar ou não. Talvez você vai fechar negócios ou não. Porque muitas pessoas olham para os outros através da habilidade. Mas a habilidade é desenvolvida. Comportamento que vem de caráter, ele é muito mais difícil de você achar. Até a máfia italiana, meu irmão, na hora que vai assumir alguém para a máfia deles, eles perguntam assim, você trai a sua esposa? Você já traiu alguma vez? Você vai entrar, se tu trair a tua esposa, você não fica. Porque aquele que trai a pessoa que dorme o tempo todo com ela e que tem mais intimidade, o que garante que você não vai trair a gente? Então, você precisa ser excelente em tudo aquilo que você fizer, não por causa do resultado, mas porque a Bíblia diz, faça todas as coisas como se fosse ao Senhor. Faça todas as coisas como se fosse ao Senhor. O primeiro conselho que eu te dou para você cumprir o chamado, quem alcança a excelência é excelente em qualquer lugar. Eu me lembro do pastor Lucinho falando de um homem no aeroporto, um rapaz. Ele estava na fila, tinha 2 papéis no chão. Aquele garoto, ele estava incomodado com aquilo dali. Ele falou, segura aqui para mim rapidinho. Ele pegou os 2 papéis, jogou no lixo. Ele foi lá, arrumou a fita que estava torta, porque o pessoal estava tirando e colocando e começou. Ele arrumou, parou, olhou, viu que estava bom e voltou para a fila. Quando ele voltou para a fila, um cara que estava mais para frente olhou e falou assim, qual o seu nome? Ele falou, fulano.
Você trabalha com o quê? Ele falou, com tal coisa. Você quer uma oportunidade de emprego? Ele falou assim, se for bom para mim, eu gostaria. Me liga nesse número aqui. Ele anotou o nome, falou com o RH e falou, um rapaz com essas características vai te ligar e eu quero que você dê um emprego para ele. Ele ligou, conseguiu um emprego e há uns 10 anos atrás, o valor inicial de salário dele foi R$5.000. Por quê? Porque alguém, dono de uma empresa, olhou a excelência que aquele rapaz tem fazendo uma atividade simples. Se ele é excelente fazendo algo simples, é esse cara que eu quero para minha empresa. Mas que habilidade? Não, habilidade a gente ensina. Tem coisas que a gente ensina. Tem coisas que eu prefiro ter paciência e treinar alguém que tem caráter, que é excelente, do que colocar alguém que tem capacidade, mas a qualquer momento pode passar a perna, a qualquer momento pode puxar meu tapete, a qualquer momento pode roubar alguma coisa minha. Então quem é excelente em qualquer lugar. Segundo conselho, desenvolva sensibilidade, proatividade. Sabe, Neemias é um misto de sensibilidade e proatividade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele sentiu, ele falou assim, eu preciso orar, eu preciso jejuar. Ele sentiu a dor, ele está incomodado com aquela situação. Então ele fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Sensibilidade, proatividade, ele começou a orar, e a oração no final do capítulo 1, você vai ver que ele fala assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele se coloca como aquele que se identifica com o povo, independente se ele está pecando ou não, perdoa os nossos pecados. Ele continua servindo o rei, e quando o rei fala, por que você está triste? Porque nunca antes você esteve triste assim. Ele fala, Senhor, como é que eu posso não ficar triste? Olha a cidade onde os meus pais estão sepultados. Aí o rei fala, o que você quer e quando você vai voltar? Ele ora ao Senhor e ele vem com a resposta. E ele fala, eu preciso ir até lá. Eu preciso de cartas. Eu preciso de pessoas para ir comigo. Eu preciso de carta para pegar as madeiras, para construir. Ele pede tudo para poder cumprir o chamado. Um cara proativo, um cara líder, um cara que continuou servindo, um cara que levantou a cabeça, um cara que orou, um cara que jejuou, um cara que é sensível, mas é proativo. Você quer cumprir o seu chamado? Desenvolva sensibilidade e proatividade. O problema está aí. Eu já sentei, eu chorei, eu lamentei. Mas agora está na hora de fazer alguma coisa. Mas agora está na hora de levantar a cabeça. Terceiro conselho, faça renúncias inteligentes. Você precisa fazer renúncia inteligente. Sabe, tem coisas que a gente está fazendo, está dando certo e está prosperando. Mas nem tudo que está dando certo significa que é de Deus para você. Ele estava em outra nação, servindo ao rei, comendo a melhor comida, bebendo a melhor bebida, mas enquanto isso, o povo estava sendo escravizado, passando fome, os muros destruídos, queimados, e ele olha, ele pensa assim, tem um chamado, tem algo queimando dentro do meu coração, eu não posso ficar aqui, eu preciso renunciar. Ei, faça renúncias inteligentes. E eu digo, às vezes a renúncia nem é permanente, é temporária. Porque o cara é tão excelente que o rei fala assim, você vai, mas quando você volta? Porque eu quero você aqui. Quem é excelente, meu irmão, atrai a atenção de reis. Quem é excelente, o rei quer que você esteja perto. Quem é excelente, o rei fala assim, vai, mas eu quero que você volte, coloca um tempo determinado, porque eu preciso de você aqui. Eu confio em você, eu gosto do seu trabalho, e você está sempre sorrindo, e eu sei que agora, por você estar sempre sorrindo, realmente você quer e precisa ir lá. Então, é uma contribuição, é uma recompensa por todo o seu trabalho, mas eu quero que você esteja aqui junto comigo. Olha que coisa linda, olha que elogio lindo.
Faça renúncias inteligentes. Renunciar significa você deixar coisas que às vezes é até bom para você, mas você precisa renunciar para cumprir o chamado de Deus. Ele abriu mão para cumprir o chamado de Deus. Eu vou falar, ele continuou recebendo dinheiro, ele continuou recebendo e até falou assim, não, esse salário de governador eu vou abrir mão para poder juntar dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem aqui. Ele abriu mão e ele tinha muita gente com ele. Não significa que ele ficou pobre, não significa que ele não tinha recursos, não significa que ele passou necessidade, significa que Deus estava chamando ele para sair de um lugar de conforto, onde ele estava incomodado com uma situação, e ele teve que renunciar para cumprir o chamado e marcar a história dele e a história da Bíblia. Se ele permanece lá, não tinha história, ninguém ia saber, apesar dele ser um copeiro do rei. Ninguém ia saber. Então o terceiro, faça renúncias inteligentes. Deus pode estar te pedindo para renunciar a alguma coisa, porque a sua energia ela está espalhada, distribuída. Você precisa renunciar a alguma coisa, pelo menos por um tempo, para quê? Para que você foque a sua energia e que você tenha uma colheita muito maior, tenha um resultado muito maior, para que você se sinta ainda mais realizado com aquilo que você está fazendo. Quarto conselho para você cumprir o chamado: não espere um chamado sobrenatural. Queimou no seu coração, levante-se e faça. Você não vê Deus aparecendo para ele como um anjo. Você não vê Deus colocando uma voz audível, Neemias, vai lá reconstruir os muros. Você não vê algo sobrenatural acontecendo com Neemias, e você não vê algo sobrenatural acontecendo com Davi. Davi, ele mata o urso, ninguém mandou ele matar. Davi, ele mata o leão, ninguém mandou. Quando ele está no meio do exército lá, tem um Golias, um gigante, falando, cadê os homens? 40 dias, vem cá, vão acabar com isso. E ele fala assim, quem é esse incircunciso? Está afrontando o Deus de Israel? Não, aí ele vai lá, inteligente, vai lá no Saul, pede autorização, tem autorização, vai ganhar recompensa, pega a armadura, tenta ver que não se encaixa nele, pega a pedrinha, vai para cima do gigante, mata o gigante, mas em nenhum momento fala que Deus falou para Davi matar o gigante. Em nenhum momento fala que Deus falou para Neemias ir lá e reconstruir os muros. Deixa eu te falar, tem coisa que Deus não vai te falar claramente, um anjo vai descer, a terra vai tremer, o céu vai se abrir, você vai ter uma visão. Talvez você estava esperando isso, meu irmão. Para com isso, levanta, seja sensível, proativo, resolve o que tem que resolver, vai para cima. Vai para cima. Neemias tomou uma decisão, eu vou reconstruir. Davi tomou uma decisão, eu vou encarar e matar esse gigante. Neemias está na fortaleza de Suzã, meu irmão, confortável, cerca de 1.200 quilômetros de distância, e preocupado com aquilo que está acontecendo com a nação dele. Deixa eu te falar, me dói no coração quando a pessoa fala assim, nem estou preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Me dói no coração. Porque se fosse para você vir para cá e esquecer das suas raízes, Deus tinha feito com que você nascesse aqui. Sabe, 4 meses depois, está falando, o rei percebe a tristeza no rosto de Neemias. E o quinto conselho que eu quero te dar é que a sua sensibilidade não seja momentânea, se não é apenas emocionalismo. Sensibilidade momentânea é apenas emocionalismo. Você se emocionou. Ai, meu Deus, aconteceu isso, ai, que triste e tal. Mas na hora de levantar, na hora de orar e jejuar, você não consegue nem orar e jejuar, porque você está preocupado com o seu umbigo. Na hora de falar assim, você está triste, o que está acontecendo? Ai, é que minha cidade, lá onde que os meus pais foram sepultados, tá terrível lá. Tá terrível. Você quer fazer alguma coisa? Ah, não, Deus vai levantar alguém. Deus vai tocar no coração de alguém.
Sabe, é um emocionalismo. Você conta alguma coisa para a pessoa e a pessoa fala, ai, que triste. Ai, mas a pessoa não move o dedo nem para orar por você. A pessoa não move uma palavra para te aconselhar e para te abençoar. A pessoa não está nem aí. Ela fala assim, ai, fiquei tão comovida com a história, mas não faz nada. É emocionalismo. Tem muitas pessoas que você vai contar a sua história e ela fica apenas emocionada. Mas se é uma sensibilidade momentânea, não vai mudar nada na vida da pessoa e nem na sua vida. Por não ser uma sensibilidade momentânea, a história de Neemias foi transformada. A história de Jerusalém foi transformada. Porque a sensibilidade te leva à oração. A oração te leva à ação e te traz sabedoria. A ação te gera movimento e a sabedoria te leva a se antecipar e a tomar boas decisões. Se a sensibilidade ela fica por si só, é só emocionalismo. Não vai te mover e não vai mudar nada. Sexto conselho. Se identifique com o pecado dos seus. Você precisa se identificar. Sabe, mas David, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou fazendo alguma coisa. Aí só você e Deus sabe, meu irmão. Mas independente se eu olho para a situação e eu vejo que eu faço parte daquele povo, eu me ajoelho e eu falo assim, Senhor, perdoa a igreja que eu faço parte, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos erros, Senhor. Se essa igreja não está prosperando, se a gente ainda não tem 10% dos brasileiros daqui de Melbourne e região, se as pessoas elas estão vindo na igreja, estão indo embora, se a gente tem alguma culpa nisso, pelo amor de Deus, perdoa os nossos pecados. Você como líder da sua família, como homem, você deve fazer isso, assim como Jó fazia pelos seus filhos. Senhor, se por acaso eles pecaram contra ti, eu apresento os meus filhos, perdoa os pecados dele, perdoa os nossos pecados como família. Você precisa se identificar, você precisa pertencer a alguma coisa, meu irmão. Você pertence ao Brasil, você é brasileiro, te chamam de brasileiro, se identifique com os pecados do Brasil. Senhor, perdoa os nossos pecados, sara essa nação. Você precisa se identificar. Você como empresário, tem pecado lá no meio lá dos seus empregados, das pessoas que trabalham contigo. Fala, Senhor, perdoa os nossos pecados como empresa. Perdoa os pecados dos meus funcionários, das pessoas que trabalham comigo. Em nome de Jesus, se existe alguma coisa travando o nosso crescimento, travando, Senhor, a prosperidade financeira aqui, os clientes vinham até esse lugar, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Sara-nos, Senhor, nos ensine a como ser melhores. É porque muitas vezes a gente perde o senso de pertencimento. Mas o próprio Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A oração de Neemias é uma oração de confissão dos seus pecados. Você lê, ele fala, nos perdoe. Sétimo conselho para você cumprir o pecado. Tá amarrado. Para você cumprir o seu chamado. Sétimo conselho para você cumprir o seu chamado. Não seja mimimi. Se entristeça por motivos nobres. Ninguém aguenta a pessoa que fica triste por pouca coisa. Toda hora está triste, toda hora está emburrada, toda hora faz bico, toda hora não quero falar com ninguém, toda hora manda mensagem e a pessoa não resolve, não responde. Que isso? Mimimi? É dodói? Você acha que Deus gosta disso? Não seja mimimi. Se entristeça sim, mas por motivos nobres. Sabe por quê? Se aquele homem, o copeiro do rei, ele toda hora ficasse triste diante do rei, o teu rei ia falar o quê? Eu não quero gente triste trabalhando aqui para mim não, me servindo não. Em nome de Jesus. Eu não quero gente triste não, coloca outro copeiro aqui, por favor.
Se aquele homem, ele fica triste constantemente, e o rei pergunta, por que você está triste? Você não está doente? E ele fala, é porque, sabe, eu estava, sei lá, e ele dá uma desculpa lá, bobinha. Sabe, se ele está constantemente triste, na hora que ele tem um motivo real, onde o rei poderia intervir, o rei vai falar, esse daí sempre fica triste. Esse daí sempre, tá brigado com alguém, sempre tá. Agora, se você realmente se entristece por motivos nobres, quando eu olho para você, eu falo, fulano não é triste assim. O que aconteceu com ele? Tá tudo bem? Deixa eu conversar com você. Eu posso te ajudar a fazer alguma coisa? É diferente a maneira que as pessoas olham para a gente. É ou não é? É diferente a maneira com que as pessoas olham para a gente. É diferente, meu irmão. Às vezes a gente é tão mimimi que parece minha filha de 3 anos. A gente olha e fala, não é possível, tá chorando de novo? O que aconteceu? É porque não quis me dar o brinquedo. Não, o que aconteceu? É porque eu não quero dormir. O que aconteceu? Eu não quero comer. Sai debaixo da mesa, não quero. Aí na hora que bate, machuca o dedo e torce o dedo e vem, a gente fala assim, o que foi? O que aconteceu? Por quê? É nada. Que a gente acha que é nada. Então assim, um conselho de coração, se entristeça sim, mas por motivos nobres, motivos dignos de oração. Um homem que não fica triste à toa, mas se entristece por motivos nobres. Ele serviu o rei sempre com alegria, fazendo o seu melhor e conquistou com dedicação a confiança do rei. 8º conselho para você cumprir o seu chamado. Procure não apenas fazer a coisa certa, mas fazer do jeito certo. Esse é difícil, meu irmão. Porque muitas vezes a gente perde a bênção, porque a gente está fazendo aquilo que é certo, mas fazendo da maneira errada. Você vai dar um conselho para sua mulher, é o certo, mas se você faz com a maneira errada, perdeu. Perdeu. Perdeu, né? Aí chega alguém de fora, dá o mesmo conselho para ela, ela ouve, aí você fala assim, estou falando isso há 300 anos, por que não me ouve? Porque é o jeito que você está falando. Você está falando a coisa certa, mas o jeito que você está falando não acessa o coração. Isso é o mais difícil, meu irmão. Sabe, procure não apenas fazer a coisa certa, mas faça do jeito certo. Ele teve inteligência para explicar a necessidade. Primeira coisa, ele não falou da glória de Jerusalém, do templo de Salomão, quando ele matou 1000 bois, 1000 sacrifícios, e a glória desceu naquele lugar, e foi lindo, tudo feito de ouro. Ele não falou da glória do rei Davi, ele não falou de nada disso. Imagina, gerar uma competição na mente do rei, ele não ia deixar ele ir lá nunca. Quem quer pedir alguma coisa tem que ir por baixo. Quem quer pedir alguma coisa tem que se humilhar. Se você quer o auxílio de alguém, você tem que saber como falar com esse alguém. Ei, me ajuda aqui, porque calma, não é assim. Ô rei, como eu não poderia estar triste? A terra onde os meus pais estão sepultados está assolada, rei. Ele é inteligente para pedir. Ele é inteligente, não é apenas saber o que fazer. Porque se ele fala da maneira errada, ele não acessa o coração do rei e ele não vive a história que ele viveu. Não é, meu irmão. A Bíblia diz, Colossenses, que as vossas palavras sejam temperadas com sal para saber como responder a cada um. Com esse daqui eu coloco mais sal, com aquele dali eu coloco menos. Se eu falo com essa pessoa do jeito que eu falo com aquela, essa daqui chora horrores. Se eu falo com essa pessoa do jeito que eu falo com aquela, essa daqui passa por cima de mim. Que essa é atrevida. Tem gente que você tem que ser firme. Tem gente que eu sou firme, meu irmão, que eu falo assim, não, eu vou ser firme, vou falar e tal. Daqui a pouco
tá me abraçando, tá falando, cara, muito obrigado, você abriu meus olhos. Eu falo, meu Deus. E eu fiquei relutando, falo do jeito. Quem pede vem por baixo. Neemias não falou da grandeza de Jerusalém, ele falou do sentimento que ele tinha acerca da terra que os seus pais foram sepultados. Ó rei, como não estaria triste? A cidade do sepulcro dos meus pais está dessa forma. Sabe, vou te dar o segredo do sucesso na comunicação. Se você aprender e estudar sobre isso, você vai avançar muito na vida e todo mundo vai gostar de você. Menos aqueles que não são cristãos e vai contra os princípios da palavra de Deus, porque isso daí é perseguição na certa. A Bíblia diz, né? Se perseguir o mestre, não vai perseguir quem está seguindo, os discípulos. Mas eu vou te dar o segredo. O segredo do sucesso na comunicação é o que falar, quando falar e como falar. Isso é muito difícil, meu irmão. Jesus, ele sabia o que falar, quando falar e como falar. Porque se você sabe o que falar, mas você fala na hora errada, perdeu. Vou falar com o rei na hora que ele está brigando com a rainha. Tá doido? Se você sabe o que falar e quando falar, mas você fala da maneira errada, perdeu. Se você não sabe o que falar, não adianta falar na hora certa e da maneira certa. Vai falar besteira. Esse é um dos maiores segredos para você melhorar os seus relacionamentos. 9º conselho para você cumprir o seu chamado: faça tudo debaixo de oração, mesmo que tenha que perguntar para Deus o óbvio. Mesmo que seja óbvio, ore ao Senhor e pergunte o óbvio. Senhor, eles vieram aqui, eles pegaram tudo, a minha família, as mulheres, os filhos, enquanto a gente estava na guerra. Davi está falando, Senhor, eu subo contra eles, o Senhor vai me dar vitória. Ele vai lá, sobe e tem vitória. Acontece outra situação, Davi, ele ora ao Senhor, dizendo a mesma coisa, Senhor, eu vou subir contra eles, o Senhor vai me dar vitória. Ele poderia falar assim, mas o Senhor já me deu vitória antes, por que eu vou orar agora? Deixa eu te dizer, não coloque Deus numa caixinha. Sabe por quê? No primeiro momento, Deus falou para Moisés assim, bate na pedra. Bateu, saiu água. No segundo momento, Deus falou assim, fale com a pedra. Por causa da murmuração do povo, Moisés bateu ao invés de falar. E por isso, pela desobediência, ele não entrou na terra prometida. Não é porque deu certo uma vez que significa que Deus quer que você faça da mesma forma. Sabe, ore mesmo que seja óbvio. É óbvio que eu quero ir lá na cidade de Judá, eu quero reconstruir os muros, é óbvio que eu quero que Ele me auxilie nisso, que Ele me dê um exército, que Ele me dê cartas, é óbvio. Mas espera aí, deixa eu orar primeiro. Ele ora ao Senhor e depois ele responde ao rei. E você vai ver o tempo todo Neemias falando assim, foi a boa mão de Deus que nos deu vitória. Você vai ver no texto falando assim, e até os inimigos souberam que Deus nos auxiliou nessa obra, porque se não fosse Deus a gente não tinha conseguido em tão pouco tempo. Então o 9º conselho, faça tudo debaixo de oração. O rei, gente, ele deixou o rei esperando. Você não consegue segurar a língua quando a sua esposa está te perguntando as coisas, quando o seu esposo está te perguntando as coisas. O que você acha sobre isso? Você já sai logo falando. Espera aí. Ore antes. Peça conselho de Deus antes. Lá em casa a Carola fica extremamente incomodada comigo. Que dependendo do nível da pergunta, eu fico num nível de silêncio. E ela sabe já, porque eu expliquei para ela, eu estou pensando e eu estou orando. Amor, a gente vai lá, não sei onde, amor, a gente vai fazer isso, isso, isso. Amor, a gente não sei o que na igreja. Amor, aquele evento a gente vai trazer tal pessoa. Eu paro.
E ela fala assim, amor, eu te perguntei e você não respondeu. Aí eu vou lá e dou a resposta. Às vezes um dia depois. Mas ela sabe, eu já combinei, porque no início ela falava que eu ignorava ela. Não, amor, eu não estou te ignorando, eu estou pensando e orando. Né? Então fala. Aí eu falo, né, amor, vou pensar, vou orar, ponto. Às vezes eu esqueço de comunicar para ela, então ela já sabe. Mas tudo debaixo de oração. Você não precisa responder na hora. Você não precisa se precipitar. Ele deixou o rei esperando. Olha que inteligente. Olha que inteligente. Rei, eu preciso ir lá. Quando você vai voltar? Aí daqui a pouco ele volta assim, rei, eu preciso de cartas. Porque vou passar em vários reinos, em várias províncias. E eles podem me roubar, eles podem me atrapalhar, e eu vou ter que voltar aqui e depois ir de novo. Eu preciso de cartas. Assina as cartas para mim e deixa eu passar. Ele assinou as cartas e ele foi passando de reino em reino. Daqui a pouco ele volta assim, Senhor, lá perto tem muita madeira. Tem como o Senhor me dar autorização para pegar essas madeiras para reconstruir os muros, reconstruir as casas? Ele falou, tem. Eu imagino o rei, na hora que Neemias foi saindo assim, porque ele ainda deu um exército para Neemias ir. Eu imagino o rei olhando e falando assim, esse cara é genial. Esse cara é um excelente líder. Esse cara vai chegar lá, ele vai fazer tudo o que ele se propôs a fazer e ele vai voltar no tempo que determinou. Por quê? Porque o jeito que Neemias geriu essa situação foi sensacional, foi fantástico. Talvez na oração Deus deu sabedoria para ele. Talvez na oração Deus deu direcionamento para ele. E para terminar, o último conselho que eu quero deixar para você cumprir o seu chamado. Estipule um tempo e tenha fé que Deus pode fazer bem antes do tempo proposto. A Bíblia não diz qual foi o tempo que ele propôs para o rei que ele iria voltar. A Bíblia não fala, mas eu tenho por mim, a Bíblia não fala, mas eu tenho por mim, que 52 dias provavelmente foi muito antes do tempo que ele propôs para o rei para ele voltar. Não é possível. 52 dias para você reconstruir os muros que estavam queimados, os muros que estavam cheios de brechas, os muros que não tinham recursos para poder reconstruir. 52 dias, e alguns teólogos e historiadores dizem que o muro era largo a ponto de passar uma carruagem de guerra em cima para poder vigiar quem estava vindo querendo atacar o povo de Israel. Ou seja, é um milagre sobrenatural que eles viveram. É sobrenatural, então estipule um tempo e tenha fé. Deixa eu te dizer, Deus vai honrar o tempo que você estabelecer. Amém. Deus vai honrar o tempo que você estabelecer. Deixa eu dizer para você, muitas vezes a gente vê na Bíblia que foi Deus que estipulou o tempo. Foi Deus que estipulou o tempo. Muitas vezes a gente vai ver eu anotei, mas fugiu de mim aqui. Muitas vezes a gente vai ver que é Deus que estipula o tempo. Deus ele chega para Abraão e diz, Abraão, daqui a 1 ano a sua mulher vai ter um filho. Deus diz para Josué, consagre, separe o povo, consagre o povo, porque daqui a 3 dias você irá passar pelo Jordão. Jesus ele está falando com o povo e ele diz assim, esse templo que vocês veem, ele vai ser destruído e vai ser levantado em 3 dias. O pessoal fica assim, como assim? Como assim? Não tem como isso. Mas ele estava falando do seu próprio corpo. A maioria das vezes na Bíblia que tem um tempo estipulado é o próprio Deus que estipula esse tempo. Mas Deus quebra protocolo. Porque quando o rei fala para Neemias, Neemias responde o tempo que era estipulado para ele voltar. E Deus, ele faz um milagre muito antes do tempo que ele estipulou. Então eu quero te convidar nessa noite a estipular um tempo. Sabe,
Eu falo para os casais de namorados: quando que você vai casar? Aí a pessoa fala: ai, mas eu só estou há 6 meses namorando, pastor, não tem como marcar a data ainda não. Falei: sim, não tem como marcar o dia, mas qual é o ano que você vai casar? Porque quanto mais próximo, maior o milagre. Agora, se você não tem data, você vai deixando a vida levar e a vida levar você, meu irmão. Isso não é de Deus, não. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve e acaba se perdendo. Agora, você precisa colocar uma data. Quando eu casei com a Carol, ela já tinha uma data, era até senha de celular, era não sei o quê, e eu falei assim: você já tem data? Deus me deu há 4 anos atrás. E há 4 anos atrás, caía na segunda-feira. Eu falei: só rico casa na segunda. Passou o ano, caía na terça. E falou assim: continua sendo rico que casa na terça. Né? Aí passou o outro. Quando chegou no ano, era sexta-feira. Ela falou: sexta-feira já dá. Só que eu queria namorar com ela mais tempo. Eu com 28 anos, ela com 28 anos. A gente tinha 27 na época, já estava fazendo 28 no ano seguinte. E ela falou comigo: a gente pode casar daqui a 1 ano e 9 meses, ou a gente pode casar ano que vem com 9 meses. De namoro, noivado e para casamento. Aí eu parei, orei e falei assim: Senhor da glória, o Senhor deu essa data para essa mulher mesmo? Ela esperando, sem namorar ninguém, sem dar beijo na boca de ninguém, durante 28 anos. Se o Senhor deu essa data para essa mulher, a gente vai casar ano que vem. A gente estipulou e a gente casou naquele mesmo ano. Qual é a data que você vai estipular para a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Eu quero te incentivar a sair daqui com fé hoje. Eu quero te incentivar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus, porque o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, todo mundo vai perceber que só vai acontecer da forma que vai acontecer, porque Deus é o seu ajudador. Mas eu quero que você levante agora e que você entre num propósito comigo. Se você quiser. Ontem, quando Deus me deu essa palavra de manhã e agora à noite, Deus colocou algo no meu coração para gerar fé na igreja, para gerar fé cada vez mais em mim. De hoje até o dia 11 de setembro, vai dar 52 dias. Eu contei 52 dias. Eu quero te convidar a entrar um propósito comigo. Você que vai definir esse propósito. Se é sem celular durante um tempo, se é fazer jejum de alguma coisa, de um doce, de um alimento. Você que vai definir o propósito que você vai fazer com Deus. Mas eu quero que você, junto comigo, entre nesse propósito. E daqui até 52 dias, muitas pessoas verão que aquilo que vai acontecer com a gente só pode ter sido Deus. Sonhos vão se realizar, promessas vão acontecer, coisas que você está orando, meu irmão. Eu saí daqui de manhã, um homem veio falar comigo aqui. Há 4 anos eu não vejo a minha esposa. Ela está no Brasil. E ela tinha passado por uma situação difícil de doença. E agora ela pode vir. E ela vai tirar o visto dentro desse período de 52 anos. Ou 52 dias. E nesses 52 dias, eu creio, pastor, que ela vai vir aqui. E a gente vai ficar junto novamente. Eu não sei qual é o propósito que você vai levantar com Deus. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Mas eu quero te pedir, entra nesse propósito comigo. Porque 52 dias, com a tecnologia que eles não tinham naquela época, com a escassez que eles estavam passando, com a mão de obra que eles não tinham, é um milagre de aceleração. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que ia acontecer em 5 anos na sua vida vai acontecer em 52 dias. Aquilo que ia acontecer apenas daqui a 2 anos vai acontecer nesses 52 dias. Nós vamos colocar a nossa fé em ação.
os conselhos para cumprir o propósito, e nós vamos ver a mão de Deus sobre nós, e teremos muitos testemunhos daquilo que Deus começou a fazer hoje. Se você crê, diga amém.